Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Ela.com Você. Eu sou Elanã Gomes, pastora, pedagoga, psicanalista e tô aqui para falar um pouquinho com você sobre algumas coisas que vêm acontecendo na sua vida no meio desse deserto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que às vezes achamos dentro da psicanálise que nos faz bem. Na psicanálise faz muito bem a nossa fala. Mas aqui a gente vai falar sobre a fala de um momento crítico de nossas vidas. Nós vamos falar da fala no momento em que estamos desesperadas, que estamos tristes, que estamos angustiadas. Mas antes de eu começar a falar, quero saber, você já é inscrito do nosso canal? Esse canal tem ajudado muitas pessoas, tem edificado muitas vidas. Então, para que ele cresça e para que muitas outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é disponível aqui para você, que ele também seja disponível a outras pessoas, a gente pede que você ative esse sininho que tem aí do lado, para que toda vez que você e clica em todas, porque aí toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai notificar você e você vai ter acesso a esse material, tá? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e isso é uma bênção para nossas vidas. Então, feito isso, você também pode seguir a gente lá no Instagram, @ela.com.você. Nós também temos um Instagram, muito bom o nosso Instagram, tá bom? A gente posta material lá todos os dias para você, ok, querido? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de intimidade que teremos com Ele, um momento onde estaremos na Sua presença. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento em que nos aprove estar na Sua presença, pelo mínimo que seja, mas o Senhor disse que onde tiver 1 ou 2 reunidos em Teu nome, ali você estaria. Então vamos lá. A fala, né? A fala provém de onde? A fala provém de dentro de nós. Nós estamos fazendo uma maratona aí, alguns vídeos sobre a intervenção emocional. E dentro desses vídeos de intervenção emocional, hoje eu quero falar com você sobre a fala. Como é que funciona a fala? Vamos falar propriamente sobre a língua, né? Abram a Bíblia de vocês lá em Tiago, versículo 3, onde diz assim a epígrafe do texto: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo muitas pessoas com a língua solta. Com a língua solta. Mas pastora, como é que você está falando isso? Pessoa com espírito de fofoqueiro. Pessoas que não conseguem dominar a própria carne, não dominam a própria língua e acabam falando demais. E eu vou falar para você algumas coisas que acontecem aqui com quem fala demais. Não sou eu que estou dizendo para você, né? Eu comentei o vídeo falando sobre a psicanálise. A psicanálise é um curso onde você aprende a arte da escuta, onde nós aprendemos a ouvir. Então, já vou te dar uma dica. A primeira: fale, mas fale com a pessoa certa. Fale, mas fale com a pessoa que vai ouvir o que você tem para falar e não vai sair repetindo, para que não chegue em ouvidos alheios. Existem pessoas que são treinadas para isso. Eu sou uma pessoa dessas no caso. Eu atendo em consultório, faço atendimento online, tá? Se você precisar, pode estar me procurando. Deixa aqui no videozinho aqui embaixo, né? Na mensagem tem o chat, você pode deixar. Quem for do grupo Casamento Restaurado pode estar falando comigo lá. Quem for já do WhatsApp pode estar me chamando. Nos grupos normais podem estar me chamando. Vocês têm que falar com a pessoa certa. Nós fomos treinados, né? Os psicólogos, os analistas, os terapeutas, somos treinados para ouvir o que você tem para falar e guardar com a gente, porque nós temos conselho de ética, né? Nós temos o nosso juramento, nós não vamos sair espalhando o que você falou por aí. E o grande erro que muitos de vocês que estão nesse momento de aflição, que estão em meio ao deserto, cometem, é justamente esse: não dominar a língua, né? Os pecados da língua são os pecados maiores que nós temos. Então, o que acontece? Você não domina, língua grande. Você não domina a língua. E aí, o que acontece? Fala demais. Vamos dar uma lidinha aqui em Tiago para a gente ver o que Tiago está falando sobre os pecados da língua, sobre como ele está dizendo que devemos levar esse momento, como devemos entender que o Senhor fala com a gente através de muitos momentos,
Vamos lá. Vamos lá. Olha só, deixa eu achar aqui. Olha, vamos lá, gente, presta atenção. Que saiu, meu som aqui travou, não consegui voltar. Vamos lá. O Tiago 3, onde eu estava lendo. 3:5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tá dizendo aqui pra gente que uma palavra maldita pela nossa boca pode fazer um estrago muito grande. Uma fagulha, como uma palavra maldita, né? A língua é como uma fagulha que põe a brasas em tão grande selva. Quer dizer que numa selva seca, uma fagulha faz um estrago muito grande. Então aprenda a controlar a sua língua, aprenda a ter domínio daquilo que você está falando. Como eu disse agorinha mesmo, volte-se, procure quem pode te ouvir. Existem pessoas preparadas para te ouvir, existem pessoas capacitadas para ouvir o que tem você a falar para elas. Você quer falar? A análise está aí, a terapia está aí, realmente você precisa falar. Tem que procurar um analista, está angustiado, está triste, está choroso. Não tem um grupo, lá no grupo às vezes as pessoas entram muito chorosas, querem falar. Não tem um grupo onde falar, mas cuidado com o que você anda falando. Cuidado com a sua língua. O 6 fala assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, está dizendo aqui que você tiver o espírito de fofoqueiro, não tiver o domínio da sua língua, você vai sim, vai pagar por isso. Está escrito aqui, Tiago 3:6. Vamos mais? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres e de seres. Isso, toda espécie de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Somos nós quem dominamos tudo. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domá-la. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como ela, bendizemos ao Senhor, Pai também. Também amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Gente, é muito sério. Olha o que ela está falando. Acaso pode, da mesma fonte, jorrar do mesmo lugar que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira? Figos também pode água salgada ou água doce? Quer dizer, da mesma figueira vai sair figo ou azeitona. Tampouco de uma fonte de água sai água doce, sai salgada. Está dizendo que a boca ela pode ser bênção ou maldição. Então, sê tu, mulher, uma bênção para o teu marido. Sê tu, mulher, uma bênção para a tua casa. Sê tu, mulher, homem, uma bênção para todo aquele que está em volta de você. O que está querendo dizer aqui é que nós temos que domar a nossa língua, que um dos maiores pecados do homem é a sua própria língua. Um dos maiores infortuitos da vida de um ser humano é a língua, que ela é capaz de matar, né? Ou de dar a vida, porque ela pode acabar com uma pessoa simplesmente através de um ato. Então eu quero falar com você nesse momento sobre o que você vem fazendo da sua vida, do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família, como é que você vem falando, o que você vem falando. Eu acho engraçado e curioso, algumas pessoas estão no grupo para restaurar o casamento, mas só sabem falar mal do marido. Mas, pastor, ele não presta de verdade. Amém? Lute por isso, irmã. Aprenda a falar bem dele, aprenda a profetizar, porque a palavra do Senhor fala que em parte cremos e em parte profetizamos. Como é que você quer que ele seja uma bênção se tu mesmo não acredita? Profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dos teus filhos, né? Não saia por aí falando, espalhando esse mal, espalhando a maldade. Mas é verdade, ele é isso, ele é assim, ele é assado. Mas você não está com ele? Ou não esteve com ele? Ele não esteve com você durante esse tempo todo? Ou ela não esteve com você, vocês não estiveram juntos? Enquanto estava junto não falava nada, agora que acabou, mete a lenha, né? Mete a cacetada. Vamos aprender uma coisa. Estando junto ou não, fale bem. Estando junto ou não, mesma coisa falam dos filhos. Às vezes os pais vão lá para os filhos e usam os filhos como escudo. Isso é muito triste.
Usar o filho como escudo de proteção. Escolhe a criança para quê? Para servir de escudo. E aí fala mal do pai para a criança, fala mal da mãe para a criança. Isso está errado. A criança não tem culpa. Ele deixou de ser seu marido e ela sua esposa. Vocês estão separados por uma condição momentânea. Não sabe se isso é para sempre. E se você voltou ao grupo para fazer o quê? Você está no grupo para restaurar. Como é que você vai ficar falando mal? Tem uma historinha que eu vou contar para você. Só para você fazer essa pequena reflexão. José, o grande governador do Egito, José, né, criado como irmão de Faraó, teve essa prova na vida dele. Pensem comigo. Pensem só comigo. Eu aprendi essa lição para mim, gente. Aprendi e mordi minha língua. Eu aprendi. A duras penas aprendi. A muita dor. Então, tudo que serve para mim, eu creio que serve para você. E tem gente aí precisando ouvir esse tipo de coisa. Quando José foi jogado ao buraco, na cova, pelos seus irmãos, e depois o pessoal do mercador lá passou, né? Aquela equipe passou pelo Egito, lá no buraco, venderam ele lá como escravo. Aonde que José foi parar? Lá no palácio do faraó, né? Dentro do palácio do rei. Gente, se José tivesse chegado lá, aberto a boca dele, falado mal dos irmãos deles, vocês sabem essa história? Vocês conhecem essa história? É uma história muito bonita, procurem lá. Passou-se um tempo de seca, muito grande, e todo o pessoal do Egito tinha que buscar comida onde? Lá no palácio de Faraó. Tinha que ir até o Faraó, né? Até o governador, que era José, e até o Faraó, para ter comida, porque José, ele era interpretador de sonhos, e o Senhor tinha dado visões a ele sobre que haveriam 7 anos de seca e 7 anos de fartura. Então, nos 7 anos de fartura, José economizou comida para todo o Egito. E em um determinado momento, a família de José foi até ele. Todos os irmãos se apresentaram e ele reconheceu todos os irmãos, porque ele era o menorzinho, né? Então ele reconheceu todos os seus irmãos. Como ele foi vendido adolescente, ele mudou, ele virou um homem. Os seus irmãos não o reconheceram. E ele estava trajado de governador, né? Com roupas típicas de governador do Egito. Então eles achavam que ele era um homem de Faraó, que ele era um egípcio. E nesse momento ele deu a vida de novo aos seus irmãos, porque vocês imaginam se José tivesse contado a todo mundo que os irmãos dele tinham feito. A família do governador, a família de Faraó era do lado do governador. Eles iam apoiar quem? José, que era quem? O governador. O que os soldados romanos, egípcios daquela época teriam feito? Assim que José reconhecesse seus irmãos, e aquilo foi um choque para ele, né? Ver todo mundo buscando a comida, ele ia falar, são meus irmãos. E ele já tinha espalhado a notícia de que ele tinha sido vendido como escravo. O que os soldados iriam fazer? Imediatamente iam catar os irmãos de José, se não fuzilar não, que não tinha metralhadora, mas se não matassem ele naquela hora. Já pensou? Não ia dar nem tempo. Prestem atenção. Ai, gente, tô olhando aqui. Tinha deixado uma foto separada aqui pra vocês, pra mostrar, mas a foto sumiu. Aqui em casa as coisas de vez em quando somem, não tem problema não. Aí, deixa eu falar com vocês, presta atenção. Como é que pode? Ele fez o quê? Segurou a língua dele. Se ele não tivesse contado, se ele tivesse contado para todo mundo, os irmãos deles teriam sido mortos. Mas ele conseguiu o domínio próprio, ele conseguiu dominar a língua. Então aqui está dizendo, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videiras? Figos? A videira figo? Não. Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce ou não. A palavra do cristão tem que ser sim ou não, que passar disso já é no maligno. Vamos lá, vamos entender. Meninas, meninos, amados, amadas, você é filho de Deus, você é servo. Você está lutando para restaurar um casamento, lutando para edificar uma casa, lutando para erguer novamente o templo, os muros de Jerusalém. Então, em vez de você, já que você quer usar a língua, use para profetizar coisas boas, use para profetizar o bem, use para espalhar o amor, a benevolência, a bondade. Senhor, eu sei que ele não é do jeito que eu quero. Senhor, eu sei que não é isso que tu queres para mim. Senhor, eu sei que ele pode ser transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. Profetiza seu marido de noite, quando ele estiver dormindo. Ora, profetiza, você que usa óleo ungido, que usa todas essas coisas, a água da oração, tudo vale, gente. No reino do Senhor, crendo, receberás. Você tem fé, exercite a sua fé, entendeu? Faça com que esse momento seja um momento agradável. Fale, mas fale de amor, fale de coisas boas. É a luz dissipando as trevas. Esse é o amor de Deus, esse é o intuito do verdadeiro cristão,
tá bom? Então, olha só, fica aí para você ler Tiago. Leia Tiago, você vai amar. Leia Tiago. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Nós, como cristãos, temos o dever de segurar a nossa língua, de segurar a nossa fala, de sermos servos do Senhor, aprender a servir com amor, com graça e alegria. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais um vídeo pequenininho. Um beijo no coração de vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo.